Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez vamos agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade de estarmos aqui com mais uma videoaula da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Ore conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez reconhecer a Tua soberania, o Teu poder e entregar a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Pedir a Ti, Senhor, humildemente, que Tu perdoe as nossas falhas e que Teu Espírito Santo nos ajude nesta aula, abrindo nosso entendimento e guardando as Tuas palavras em nosso coração. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a aula de hoje, eu quero pedir a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal, faça seu comentário, dê o seu like lá, dê o seu joinha, e também quero aproveitar e agradecer os irmãos que têm nos dado todo o apoio, têm feito os seus comentários, têm mandado suas mensagens através das redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz com Jesus e fazemos esse trabalho de forma simples, mas eu tenho certeza que Deus está com as suas mãos estendidas sobre cada uma dessas aulas. Estamos no terceiro trimestre, queridos. Como vocês já sabem, não custa nada lembrar. Estamos revisando uma lição que tem o seu autor, o saudoso pastor missionário Eurico Bergsten. Ele fez essa revista no ano de 1993. Exatamente nesse mesmo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 1993. E eu estava vendo essa lição e vendo como Deus tem seus planos. Esta lição ficou muito propícia para os dias de hoje. E inclusive a aula que iremos tratar hoje, ela vai ter muita coincidência com aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, para lembrar os irmãos, a lição que estamos vendo tem seu título principal: Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O título da lição da aula de hoje, a lição número 5, 2 de agosto de 2020, vai dizer assim: Zorobabel recomeça a construção do templo. Lembra que eu falei no início, essa palavra recomeçar tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Estamos recomeçando as nossas atividades, estamos voltando de uma quarentena, vamos dizer assim, de um momento que paramos as nossas vidas, e a aula de hoje vai servir como um impulso, a aula de hoje vai servir como uma motivação, textos que nós iremos falar aqui da parte de Deus, que vai nos motivar a recomeçar a nossa vida. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Quero lembrar vocês, meus amados, que todos os textos vão estar aqui na lateral, para que você possa acompanhar. E também quero pedir mais uma vez, né, que você faça suas anotações, que vai ser muito importante para uma futura consulta sua no estudo da Palavra de Deus, tá bom? O texto de hoje diz assim, está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, o verso 10 e o 18, que vai dizer assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração destas coisas. O profeta Ageu foi um dos profetas que o Senhor usou, junto com Zacarias, para esse momento de retomada, de recomeço na construção do templo. E o profeta Ageu, o livro é pequeno, né? São 2 capítulos, é um dos menores livros da Bíblia,
Mas só que a gente pode dividir em 4 partes, né, o livro, para que a gente consiga entender a mensagem central. Na primeira parte, Deus vai estar fazendo um desafio, vai estar lançando ali, através do profeta, um desafio para que o povo de Israel volte, recomece a levantar os muros do templo. E já ainda como segunda parte, o profeta vai explicar, né, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mesmo que o templo seja mais simples do que o primeiro, do que aquele que Salomão construiu, mas a glória de Deus iria estar mais forte, a glória de Deus iria estar mais presente naquele lugar. Então a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A inversão da sorte de Israel. Deus começa a fazer a sorte de Israel mudar. Então Deus estende as suas mãos e a colheita, a prosperidade começa a chegar naquele momento para Israel, para aquela situação, para aquela necessidade. Deus começa a mudar a sorte, aquilo que estava sendo necessário e antes estava em escassez. Deus muda a sorte e começa a abençoar e começa a prosperar ali as colheitas, a nação de Israel. E por último, o livro de Ageu vai encerrar com um encorajamento através do profeta Ageu, vindo de Deus, para que Zorobabel, aquele homem que estava ali na liderança, ele tenha receba de Deus esse encorajamento. Existia ali uma grande falta de coragem, mas o livro de Ageu termina dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação para que Zorobabel se levante com toda a força, com toda a garra e faça a obra do Senhor. Nos dias de hoje, podemos até tomar esse exemplo, né? Um desafio que Deus nos dá para que a gente recomece, né? Existe um texto lá de Mateus que diz assim, Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Em algumas outras versões vai dizer, receberá 100 vezes tanto aqui na terra. Então recomece, meu irmão, recomece, porque Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai inverter aquilo que estava difícil, Deus vai tornar em fácil, em próspero, em nome de Jesus. O desafio é recomeçar. Temos a verdade prática da lição que vai dizer assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Veja, meus irmãos, que a gente já pode tirar daqui uma primeira lição, né? Entender que sob o poder de Deus é uma posição inferior. Nós vamos estar numa posição inferior, porque superior está Deus. É uma posição de humildade que cada um de nós temos que tomar. Por quê? Porque a força vem de Deus. A nossa disposição, como já falamos nas outras lições, logo no início, vem do Senhor. Existe o texto de Neemias 4, Neemias capítulo 4, versículo 2, onde Sabalate vai fazer uma pergunta, né? Ele vai dizer assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Ele faz uma pergunta ali, esse versículo tem um complemento, mas eu queria parar aqui, porque aos olhos de todos, nós somos como que fracos, né? Somos como que irrelevante. A sociedade até toma a nossa postura como fracos, irrelevantes, mas a nossa força vem do Senhor. Eu separei aqui aquele texto
de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, meu irmão, quando todos pensam que somos fracos, quando todos pensam que somos irrelevantes, a força de Deus sobressai, a força de Deus passa a ser transformada em cima das nossas fraquezas, ou seja, passa a atuar em cima das nossas fraquezas, né? E o poder de Cristo vai habitar em cada um de nós. Então fique na posição de humildade sobre a potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus irá trazer, Deus irá fazer os seus planos e trazer nas nossas vidas todo objetivo final que Ele quer fazer usando cada um de nós. O ponto central da lição de hoje diz assim: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Lembra, meu irmão, que eu disse que nós aprendemos desde as primeiras lições que Deus tem seus planos, Deus tem seus objetivos. E uma pessoa importante, uma figura importante durante toda a história de Israel e ainda hoje continua sendo, são os profetas. Então, Deus vai levantar, porque é necessário para o andamento da sua obra, para os planos de Deus terem seus objetivos alcançados. O profeta é aquele que fala em nome de outro. Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem ter relevado seu segredo a seus servos, os profetas. É o que está escrito em Amós 3:7. Então veja, meu irmão, que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele vai avisar o seu profeta, os seus profetas. E o profeta é aquele que fala em nome de Deus, nome de outro. Nesse caso aqui, o profeta, eu e você que também somos profetas, iremos falar em nome de Deus, porque Deus vai falar conosco e nós seremos o porta-voz das suas revelações. Eu marquei também aqui um outro texto de 1 Coríntios capítulo 14, 13, que diz assim: mas os que profetizam falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o profeta que está sendo usado por Deus naquela profecia dada vai trazer edificação, crescimento, vai trazer exortação, vai trazer ânimo, vai trazer coragem, vai trazer disposição e consolação. Se existe no meio disso tudo um ambiente de inquietação, um ambiente de guerra, um ambiente de falta de paz, neste momento a profecia vai trazer uma consolação, vai trazer a paz necessária, vai colocar tudo no lugar, né? Vai ter aquele sentimento onde Deus está acalmando a tempestade. Então, meu irmão, entenda que no momento certo, Deus vai levantar um profeta. E esse profeta pode ser eu e pode ser você. Pode ser você para outras pessoas e pode ser um outro profeta para a sua vida. Até esta aula de hoje já me sinto como que um profeta, né? Profetizando sobre a tua vida. Que Deus vai fazer, porque o profeta é necessário na obra de Deus, nos planos de Deus. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em 3 textos. O primeiro é Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. O segundo, Ageu, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 12. E o terceiro texto está em Zacarias, capítulo 4, os versículos 6 ao 10. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe comigo o texto que nós iremos ler, que faz parte da leitura bíblica em classe.
Eu sempre costumo dizer da importância da leitura bíblica, porque é desse texto bíblico, da palavra de Deus, que vamos aprender os pontos que a lição separa de lições para as nossas vidas. Vamos lá? Vamos ler todos? Ageu 5, versículo 1 e 2 diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, o 1 e o 12. O 1 diz assim: No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, o 12, Então ouviu Jerobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4, os versículos 6 e 7. 6 diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E ainda o verso 8, 9 e 10. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, Já entrando, meus amados irmãos, no primeiro tópico, depois de ter feito essa leitura maravilhosa, o comentarista coloca como título: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E no primeiro ponto vai dizer assim: Deus levantou 2 profetas, como está lá em Ageu 1:1. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Zacarias 4, 1 e 6. Não vieram atender no convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Zorobabel estava totalmente desmotivado, desencorajado. Lembra que falamos no início desta aula? Deus sempre vai levantar um profeta, seja para mim ou seja você como profeta. Mas quando Deus levanta, meu irmão, a palavra vem junto com uma motivação. Quando Deus levanta, não vai ser convites feitos por homens, não. É o próprio Deus quem vai levantar. Porque tudo vai ser sobrenatural. Tanto o levantar de Deus, como a palavra que vai ser dita. Vai ser uma palavra de encorajamento. E não pode ser uma palavra apenas de forma motivacional. Porque o que toca na alma, o que faz o homem sentir, é a palavra vinda do céu, cheia de poder, cheia de unção,
através do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto vai dizer assim: o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, meus amados irmãos, o resultado da palavra proferida pelo profeta naquele momento foi vamos dizer assim, uma injeção de coragem, uma injeção de ânimo. Então, que você receba também essa palavra, se anime, tenha coragem, porque os homens estavam totalmente desanimados, mas quando Deus levanta o profeta, o resultado é outro. A pessoa, quando todos pensam que não vai dar mais certo, que está tudo acabado, o resultado de Deus é maior, é superior, vai trazer surpresa, porque tudo que Deus faz, Ele faz com planejamento e Ele faz bem feito. O resultado sempre será o melhor possível. E o terceiro ponto desse primeiro tópico vai dizer assim: o impulso espiritual dado pelos profetas, contínuo, denominando os construtores até a conclusão da construção. Veja, meu irmão, que o resultado é trazer coragem, como a gente viu no outro ponto. E agora nesse vai dizer que aquilo que Deus levantou vai ser contínuo, não vai parar até que seja concluído. Não é? Então é algo que vai começar e vai agora terminar. Nada demais começar e ficar pela metade. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas e vai ser de forma contínua. Vamos ver aí o texto de Esdras 6,15, que diz assim: e acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente a Deus. Então Deus levantou aquele rei e agora nós estamos vendo o final. Mesmo que no meio do caminho ficou por ali, o povo se desmotivou, o povo perdeu a coragem, mas agora Deus refaz o ânimo daqueles profetas, refaz o ânimo daqueles líderes, e aquilo que começou foi agora até o final. E isso eu quero também profetizar sobre a tua vida. Aquilo que Deus começou, Ele vai te dar força para que você vá até o final. E a glória vai ser dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrando agora no tópico 2 da nossa lição, o título vai dizer: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Quando o profeta atua, meu irmão, é como se fosse o próprio Deus atuando aqui na terra. Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que tem o mesmo sentimento de Deus, tem o mesmo coração, é o homem que está intimamente ligado com o Senhor. Será que estamos assim para que Deus nos use como profeta aqui na terra? O primeiro ponto diz assim: manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então vamos ver, irmão, que quando Deus se manifesta, problemas de grande dimensão têm a sua solução. E eu posso até dizer assim, problemas que para o homem não tem solução, quando Deus se manifesta, aquela solução chega. Vemos alguns exemplos, de profetas no Antigo Testamento. Moisés, quando Deus o levanta ali para fazer todo aquele trabalho de libertação do povo de Israel, levantar o seu cajado e abrir o mar, orar a Deus e Deus mandar maná do céu. Então, meus irmãos, quando Deus faz, é algo sobrenatural e a solução chega. Um outro exemplo é do profeta Elias, que estava ali numa situação muito difícil, sendo desafiado por outros profetas, os profetas de Baal.
mas Deus chega ali e soluciona o problema. E naquela pergunta que Elias faz, escolhe, pois, agora a quem servir, se é a Deus ou a Baal. E Deus, quando manifesta o seu poder em descer fogo do céu, queimar aquele altar ali, queimar a oferta, que até a água foi também atingida, Deus estava solucionando o dilema, o problema do dilema ali entre aqueles judeus naquele momento. Então, quando Deus manifesta, meu irmão, o problema é resolvido, o problema chega a ter a sua solução. O segundo ponto vai dizer assim: manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Então, da mesma forma que Deus fez no Antigo Testamento, ainda faz hoje. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, meu irmão, hoje quem atua somos nós através do Espírito Santo. Somos os profetas desta geração. Somos os profetas que Deus quer usar para trazer as soluções que essa geração precisa. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus está contando conosco para operar o seu poder, para trazer os seus planos para serem feitos, para serem concluídos. E Ele hoje conta comigo e com você. Somos os profetas desta geração. No tópico 3 da nossa lição, vamos continuar vendo a importância do profeta, né? na reconstrução, na retomada da reconstrução do templo. E o título vai dizer assim: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então vamos ver, o primeiro ponto vai dizer assim: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Veja, meu irmão, que como função também, como atividade exercida pelo profeta, além de transmitir a mensagem de Deus, o profeta também era um homem consultado, era um homem que tinha uma credibilidade. Lembra que eu falei que o profeta sente o que Deus sente, o profeta está ali com uma linha de intimidade muito forte com Deus. Então, consequentemente, irmãos, ele vai ser consultado. Os reis vão consultar os profetas. E eu marquei aí alguns textos que estão na lição. Ezequiel 20, versículo 2, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3. Deixo aí para os irmãos consultarem esses textos e ver que os profetas também eram consultados para que o profeta trouxesse uma resposta da parte de Deus, né? Então, você pode ser esse profeta, alguém pode te procurar para que você tenha uma palavra da parte de Deus como resposta, né? Para resolver o problema, para tirar aquela dúvida. Deixe Deus lhe usar. Com certeza, pessoas vão te procurar. E quando você também precisar, Deus vai levantar um profeta para que você consulte. E nessa consulta Deus traga a solução, Deus traga a resposta. O tópico 2 vai dizer assim: o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profecia, o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10. Né? Por quê? Porque a profecia tem a sua importância, como já falamos. Ela serve para edificar, ela serve para exortar, ela serve para consolar. E a profecia também serve para manifestar o Evangelho de Cristo. A profecia também serve para trazer para este mundo
a revelação, a mensagem salvadora, a mensagem que transforma o homem. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: mas os que profetizam falam aos homens, para edificação, exortação e consolação. O versículo que nós lemos, né? E o versículo 24 vai dizer assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Veja, meu irmão, que a profecia tem esse papel, até para aquele que não conhece o indouto, quando ele escutar a mensagem, ele vai ser convencido, ele vai ter naquele momento a revelação de Deus sobre a vida dele. Como é importante, meu irmão, que a gente entenda o ministério do profeta, que a gente se coloque como profeta nas mãos de Deus, que a gente tenha íntima comunhão com Deus, para que a gente possa ser consultado, para que a gente possa ser útil na obra do Senhor, trazendo a palavra da salvação, a mensagem da cruz, e vidas sejam alcançadas através do ministério do profeta. E esse ministério é meu e é seu também. Encerramos a aula de hoje, meus amados irmãos, mais uma vez agradecendo a Deus por tamanha oportunidade, por poder compartilhar as revelações de Deus. Eu quero agradecer de coração, quero agradecer também a você que tem assistido até agora este vídeo. Seja um profeta nas mãos do Senhor. Seja o agente que Deus vai levantar nesse recomeço. Estamos aqui recomeçando as nossas vidas, né? Depois de passar um momento difícil de pandemia, mas Deus quer usar cada um de nós como profeta, cada um como profeta que vai levar uma palavra de coragem, de ânimo, de exortação, né? De alegria, de certeza que aqui na terra é o período que estamos passando para Deus resgatar cada um de nós e no futuro todos estarmos lá no reino de Cristo, alcançado pelo evangelho do próprio Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, seu joinha lá, tá certo? Faça esse comentário, eu quero responder a cada um de vocês e que Deus nos dê força. A paz do Senhor para todos e até a próxima aula, se Deus assim permitir.